Olá a todos, aqui é o Vicente Scopacasa e estamos aqui para apresentar mais um Conversas Iluminadas, evento feito pelo CONAI e que tem o patrocínio da Uberlist, não? Então, aproveitamos aqui para agradecer a Uberlist por esse suporte e por nos ajudar a promover esse evento, sempre trazendo novidades no segmento de iluminação. Hoje nós vamos trazer um projeto muito interessante, que é o projeto de luminotécnico do Estádio do Mineirão, lá na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Esse projeto foi feito pela Tecnovat, que é uma empresa do grupo Simon Electric. E para fazer essa apresentação aqui hoje, nós temos 3 representantes dessa empresa, né, da Tecnovat, o Juliano Bustamante, o Paulo Siqueira Júnior e o Cauê Marinho Ruben, é um nome meio complicado, desculpa, Ruben Berg. Se eu falei o nome errado, me desculpe, Cauê. Então, eu gostaria de convidar os 3 para juntar aqui a nós. Eles vão fazer a apresentação desse projeto muito interessante, que foi finalizado em 2023, e depois a gente volta para conversar no final, tá bom? Então, pessoal, por favor, sejam bem-vindos. Opa, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está vendo em qualquer lugar do mundo aí, é um prazer participar dessa apresentação. Agradecemos aí ao CONAI, ao Pablo, ao Vicente, pela sua oportunidade e bem bacana, bem gratificante falar de um projeto que deu muito trabalho, mas que trouxe muita satisfação para a gente, né? Não só como empresa, mas como profissional também, né? São aqueles projetos que marcam a carreira, né, da gente. Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui descontraído, falar um pouco de todo o processo, né, começo, meio e fim. E, enfim, é isso. Vou deixar os outros falarem. Bacana, olá a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. E esperamos aí passar um pouquinho dessa nossa experiência e que todos aí entendam quais foram todos os envolvimentos num projeto desse porte. Vai ser um tema bem interessante. E, bom dia, boa tarde também, boa noite a todos. Obrigado, batizando, obrigado pelo convite. Vai ser bem interessante, a gente vai tentar passar aí um pouco toda a experiência que nós tivemos aí, as dificuldades, enfim, né, tudo até a gente conseguir chegar aí ao resultado aí final. Vamos tentar passar aí todo esse conceito aí que envolveu o Estádio do Mineirão aí para essa reforma aí que a gente participou. Obrigado aí novamente. Bom, eu vou começar a passar aqui os slides. Então, primeiro aqui, a gente vai se apresentar rapidamente. Eu sou o Juliano Bustamante, eu sou arquiteto de formação, tenho pós-graduação em iluminação e já estou no mercado de iluminação aí uns 15 anos, mas eu trabalho mais na parte outdoor, pública, trabalho na Tecnovat desde então. O meu primeiro contato com iluminação foi na Tecnovat e continua até hoje. E, enfim, é uma oportunidade de você ter contato com diversos tipos de projetos, né? Então, viário, túnel, arquitetônico, esportivo, tem um leque grande aí de atuação. E, enfim, esse tipo de trabalho dá a oportunidade de a gente encontrar gente muito bacana aí no caminho e que se tornam amigos, né? Então, passo a palavra aí para o próximo, que é o Paulo. Bacana, Juliano. Bom, eu sou Paulo Siqueira, sou engenheiro eletricista e já atuo na parte de iluminação há um pouco mais de tempo que o Juliano. Comecei em 97, então, ao longo dessa minha carreira profissional, sempre foi focada na parte de iluminação,
Eu comecei com a parte de projetos, depois a gente acaba entrando para a área comercial, e esse é um tipo de venda, né, um tipo de solução que a parte técnica e a parte comercial, elas são intimamente ligadas, enfim, e ao longo, então, desses últimos 20 anos de carreira, basicamente eu estava atuando na parte de iluminação. E pude participar aí, né, ao longo da história do Brasil, né, das tecnologias que foram mudando ao longo desse tempo, e com o LED não foi diferente. E a gente pôde participar aí de grandes transições, né, como lá atrás, quando eu entrei no advento da lâmpada fluorescente compacta, né, eu sou dessa época também, e depois revivendo isso com o LED. Então, tem essa experiência em todas essas áreas, né, desde iluminação esportiva quanto as demais, a parte industrial, comercial, enfim. E é uma satisfação muito grande, é algo que a gente gosta de fazer, né? Eu sempre digo que as pessoas que trabalham com iluminação, elas se apegam tanto que é difícil você mudar de área, né? Você sempre acaba continuando na área de iluminação. Mas é isso aí, passar a palavra para o Cauê. Cauê, contigo. Legal. Legal, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Juliano. Eu também sou a mesma formação aí do Paulo. Também sou engenheiro eletricista. Fizemos até a mesma universidade aí no Paraná. E é um pouco o que o Paulo comentou. Quando você entra na área de iluminação aí, você gosta, se apaixona e segue por ela. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. Eu trabalho na iluminação desde 2008. Comecei também com a parte de projetos, trabalhei na área comercial. Fui nesse meio tempo, cheguei a trabalhar em outras áreas, voltado para a parte de infraestrutura elétrica, mas voltei de alguma maneira, depois com o escritório, trabalhando na parte de engenharia, voltei bastante ser focado nessa parte dos projetos de iluminação, né? Que é o que eu tenho feito até hoje, né? Também é legal todo o caminho que seguiu, pelas oportunidades que foram surgindo, né? Eu trabalhei lá em alguns projetos que envolviam a parte da Copa do Mundo, Rio de 2016, até a gente chegar aí no estádio do Mineirão. Então, espero também poder contar aí um pouco da experiência, a gente poder conversar aí um pouco sobre o Mineirão aí e falar como chegamos até aqui. Legal. Mas viu, Cauê, é interessante isso que você falou agora, né? Porque nós passamos aí por uma série de períodos, né? Seja a Copa do Mundo, seja a Olimpíadas. E isso é algo bem bacana porque nos trouxe uma bagagem muito grande de iluminação esportiva, né? Cada um com a sua característica, cada um com a sua com as suas normativas. Então, e acabou culminando nesse projeto maravilhoso que a gente acabou fazendo junto, né? Que foi um sucesso muito grande aí, né? Para nossas carreiras, né? Não, sem dúvida. E a gente passou, né? E a gente está vendo essa transição, né? A gente vai falar também um pouco sobre, mas é isso, né? A gente está vendo essa transição até mesmo pensando em tecnologias, né? E quando a gente começou a trabalhar com iluminação, o LED era quase... LED para iluminação era quase só um conceito, né? Só uma ideia. Não era ainda, de certa forma, execuível. E a gente passou por tem passado, né? E até chegando à iluminação esportiva, né? Essa transição chegou antes em algumas outras áreas, né? Tipo, iluminação comercial, público, enfim e tal. E a iluminação esportiva foi interessante, né? Até tenho dado algumas aulas também, né? Ao longo desse período, e eu falava exatamente disso, né? Que ainda usava-se muita parte de vapor metálico, que a gente via lá na época da Copa do Mundo, até a própria Rio 2016, e foram tendo essas mudanças até chegar hoje no LED, que a gente está vendo aí no estádio do Mineirão, né? Bem legal por toda essa trajetória aí que a gente viu, né? Sim, e só para pontuar aqui, eu e o Paulo, nós somos da Tecnofat efetivamente, e o Cauê é um parceiro que nós chamamos para trabalhar com a gente nesse caso, pela expertise dele e pelo que ele tem a oferecer de experiência técnica em arena esportiva, né? Então, para conseguir um resultado de excelência, a gente montou um time excelente, vamos dizer assim. Então, foram
Logicamente, aqui é um projeto gigante, não fomos só nós 3 que trabalhamos, foram dezenas de pessoas, mas aqui quem mais trabalhou ativamente aqui, a parte de gestão e ficou mais no centro do olho do furacão, fomos nós 3 aqui. Então, a gente vai ter mais informação para poder passar na apresentação. Mas, enfim, é um projeto de dezenas de pessoas, né? É impossível ser de uma pessoa só. Tem muitas variáveis. Bom, antes de começar a falar do projeto em si, eu vou falar um pouquinho da Tecnovat. A Tecnovat faz parte do Grupo Simon. O Grupo Simon é um grupo espanhol, ele é um grupo centenário já, que é sediado em Barcelona, e ele é um grupo que trabalha no setor elétrico. Então, ele é formado por mais de 24 empresas ao redor do mundo. As áreas de atuação da Simon são variadas, então, o principal da Simon, a área de negócio é tomada e interruptor, que nós temos também essa divisão no Brasil. Tem a parte de conectividade, internet das coisas, o IoT, né? Então, tem muito produto da Simon que já tem essa tecnologia embarcada, com sistemas de controles. Tem a divisão de iluminação, que é tanto parte indoor como outdoor e arquitetural, onde a Tecnovat está inserida nesse ramo aqui. E também, lá na Europa, tem a divisão de sistemas de recarga para veículos elétricos e também a parte de ferramental para bricolagem. Então, é um grupo aí bem multidisciplinar. A Tecnovat, originalmente, ela é brasileira. Ela começou lá em Contagem, em Minas Gerais, onde está até hoje. E ela já tem mais de 50 anos. Em 99, o Grupo Simon comprou a Tecnovat. Então, desde 99, a gente faz parte do Grupo Simon, onde a Tecnovat passou a ser multinacional também. Essa aqui é a nossa sede, lá em Contagem, que Contagem, para quem não conhece, é na região metropolitana ali de Belo Horizonte. Aqui, nessa planta, nós temos a linha de produção das luminárias, toda a parte de laboratório, de teste, de ensaios, tem a parte administrativa, tem a parte de estoque, tudo fica lá. Em São Paulo, nós temos um escritório administrativo que fica no bairro de Pinheiros, e temos os gerentes e representantes que ficam espalhados pelo Brasil. Esse aqui é o nosso showroom, que fica na fábrica. Inclusive, esse pode até ser um case que a gente pode falar numa apresentação em outro dia, que foi um projeto de iluminação também que foi premiado internacionalmente. E depois a gente pode falar mais sobre. Mas aqui dá para ver mais ou menos o nosso portfólio, né? Então, o nosso forte é a iluminação pública, nós somos fabricantes de luminárias públicas, tanto para via, rodovia, tem luminária para iluminação urbana, que são as praças, temos também um portfólio para áreas industriais, então high bays, projetores, luminárias herméticas, e luminárias também para destaque arquitetônico e para áreas esportivas, como foi o Mineirão. Bom, introdução feita, vamos começar com o projeto em si. Então, esse projeto aqui do estádio do Mineirão, nós iniciamos ele numa concorrência, para substituir as luminárias antigas, os projetores antigos de HID, para atualizar para LED. E, além disso, não foi só a venda do produto em si, dos projetores, mas esse projeto foi diferenciado porque ele foi um turnkey. O que é um turnkey?
você fazer a venda do produto, instalar, focalizar, comissionar e deixar funcionando 100% do começo ao fim. Então, teve muita informação discutida, projetada e executada, e foi um processo aí que levou mais de um ano. Então, foi bem complexo, e foi um projeto que envolveu equipes do Brasil e de fora do Brasil também, lá da Espanha. Então, foi uma engenharia complexa. Antes de entrar no projeto aqui, posso até passar a palavra aí para o Paulo, para ele falar como é que foi esse início desse projeto, como foi iniciado, como que foi a nossa participação, nosso contato com a Minas Arena, né? Que o estádio em si, apesar de ele ser público, ele tem uma gestão, uma concessão privada, que é a Minas Arena. E foi o Minas Arena que fez todo esse processo aí de renovação da iluminação do estádio. Paulo, contigo. Claro. Na verdade, o projeto em si, a ideia, ela surgiu em 2021, quando o Minas Arena, que é detentora da concessão, né, teve a iniciativa de começar os estudos para a troca do sistema de iluminação. Isso é uma tendência natural, porque pela evolução da tecnologia, o sistema com HID, né, com as lâmpadas de vapor metálico, elas acabam ficando uma tecnologia já ultrapassada, né, seja por questões de eficiência, parte de controles, que é bem mais difícil você fazer a parte de controle, e também porque é um sistema que utiliza lâmpadas que estão em desuso, consequentemente, até a parte de manutenção fica difícil você fazer, o custo de manutenção acaba encarecendo muito. Então, o que aconteceu foi que em 2021, começamos, então, os estudos para ver como que seria implementado isso, qual seria o custo dessa substituição. Só que essa questão do estádio, ela é interessante porque você tem todo um envolvimento que são os jogos que acontecem lá no estádio. Então, percebeu-se que para a gente aproveitar uma janela dos campeonatos que ocorrem de futebol, que acontece, uma janela que não tem jogos, no caso, né, que elas acontecem sempre no final do ano, início do ano seguinte, esse projeto ele acabou não evoluindo, né, para ser implementado no final de 2021 e início de 2022, por questões de tempo. Nós não tínhamos agenda, não tínhamos condições de produzir, instalar, enfim, fazer toda a implementação do projeto nesse tempo, né, porque a gente depende também, obviamente, de toda a parte técnica, toda a parte de produtos, e muitos dos componentes, por exemplo, são importados, né? Então, esse projeto ele acabou indo para o ano seguinte. Então, quando foi lá por volta do meio do ano de 2022, onde se efetivamente bateu o martelo de que ia ser feito esse projeto, nós conseguimos apresentar uma solução lá para o cliente, onde a gente conseguiu inúmeros benefícios, né? Não só a parte de economia de energia elétrica, mas também a parte da adequação do nível de iluminação no campo. O Cauê vai falar depois sobre né, quais foram esses níveis que a gente atingiu, quais foram as recomendações, né, que a gente acabou propondo lá para eles. E aí o cliente ele entendeu, né, que nós, da Tecnovat, tínhamos a melhor solução, que a gente ia entregar o melhor resultado para eles a nível de produto e a nível de serviço, né, a parte de instalação. Foi quando nós fechamos daí o projeto comercialmente e esperamos, então, o final dos campeonatos em 2022 para que a gente pudesse efetivamente entrar no estádio e começar a fazer a substituição e implementar o projeto propriamente dito. E então foi o que aconteceu, o histórico inicial.
Então, basicamente, a gente começou a trabalhar no Mineirão acho que foi 6 de janeiro de 23. E aí nós conseguimos fazer toda a implementação do sistema de iluminação em cerca de 30, 40 dias. É interessante que nessa época, na região de Minas Gerais e Belo Horizonte, é o que o pessoal fala que é a época das chuvas. Isso para nós foi um ponto. Você não poderia trabalhar na parte superior do estádio, né, no catwalk, que a gente chama, chovendo, né, por questões de segurança. E São Pedro colaborou com a gente conseguiu atuar e fazer isso no tempo, né? Mas enfim, sim, então esse é mais histórico aí, né, Juliano, do início. Isso, que a gente vai, isso tudo, você já trouxe bastante informação, adiantando aqui, mas a gente vai falar mais à frente com imagens, né? Mas antes aqui eu vou dar um passo atrás, né? Vou falar um pouco sobre o Mineirão em si, para mostrar que a gente às vezes fica muito focado só no projeto da iluminação, mas tem que entender a magnitude do projeto, né? Do local. Então, o estádio do Mineirão, ele está localizado no complexo da Pampulha, aqui dá para ver essa foto aérea, né? E esse complexo da Pampulha, que foi projetado pelo Niemeyer, apesar que o estádio o projeto original não é do Niemeyer, né? Mas o complexo aqui, onde o Mineirão está inserido, ele desde 2016, ele é patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, um lugar, só por esse ponto, já é super importante. Mostrando do ponto de vista esportivo, o Mineirão é um ícone mundial, né? Não só ele, com certeza, é um dos principais estádios de futebol da América do Sul, do Brasil, né? Principalmente, da América do Sul, e também mundial, porque ele já sediou a edição da Copa do Mundo. Aqui para o Brasil, a gente não tem parte de seleção brasileira realmente histórico, porque foi aqui que aconteceu o famoso 7-1 contra a Alemanha, na Copa de 2014, mas, enfim, são coisas do esporte, da mesma maneira que tem esses marcos inesquecíveis, tem também os inúmeros outros casos esportivos de finais de campeonato, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, enfim, é um projeto arquitetônico de arena, ele é icônico, né? Então, aqui algumas informações a mais sobre o estádio em si. Então, o Mineirão, o nome oficial dele é Governador Magalhães Pinto. Mineirão é um apelido dele, né? Como todo estádio tem. O projeto original dele é de 65, na verdade a inauguração foi em 65, e quando teve a Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil, ele foi totalmente reformulado, ele foi atualizado, e nessa reformulação ele foi o primeiro estádio do Brasil e o segundo do mundo a ter certificação LEED Platinum. Essa certificação é uma certificação internacional de sustentabilidade, tanto em processo construtivo, reutilização de recursos, enfim, parte de consumo energético. Então, desde sempre, ele é um local pioneiro em vários aspectos, né? A gente pode ver uma imagem aérea aqui, todo o teto do estádio aqui é com placa solar, desde 2014. Nessa reforma aqui, teve o projeto original, a cobertura ele terminava aqui, e aí, a partir de 2014, teve esse acréscimo dessa lona aqui, dessa membrana, para deixar o estádio com uma cobertura maior. Inclusive, tem parte de reaproveitamento de água de chuva, enfim. Todo o conceito de sustentabilidade está intrínseco nesse projeto. E com a nossa instalação aqui de iluminação LED,
coroou esse conceito do estádio, que justamente você traz uma redução energética aí, maior do que 50%, você tem um controle de luz muito maior, a gente vai ver foto aqui mais para frente, você tem um controle da abertura de faixa da luminária, a poluição luminosa é quase zero para o ambiente, porque ele está totalmente focado para dentro do estádio. Então, foi de extrema responsabilidade nós trabalharmos num projeto dessa envergadura. Né? Vou falar aqui só como curiosidade, a planta baixa do estádio. Então, a cobertura dele tem esse formato ovalado, o que interfere diretamente no projeto luminotécnico, né? Conforme a posição dos projetores lá na cobertura, você tem que adequar o seu projeto luminotécnico, que ele interfere no atingimento dos níveis. Aqui uma vista do centro do gramado. Então, aqui dá para ver a cobertura original, aqui o acréscimo feito para a Copa do Mundo, e aí na ponta aqui tem os projetores, que é onde foi a nossa maior parte do trabalho de substituição, instalação, focalização e etc. Aqui tem uma imagem que eu recuperei aqui de como era antes da gente começar o trabalho, né? Então, esses são os projetores antigos de HID, que é com lâmpada de descarga. Na época que eles foram colocados na Copa do Mundo, esse projetor era um dos mais eficientes do mundo. Porém, o tempo passa, a tecnologia avança, e o que é o atual de hoje é o obsoleto de amanhã, né? Então, é natural que essa atualização seja feita. Então, qual que era o problema dessa situação anterior, que o Paulo até comentou no começo? Justamente o alto consumo de energia, né? Então, os projetores aqui, eles gastavam o dobro para iluminar igual ou menos. Tinha questão de acendimento, né? Então, por exemplo, quem assiste futebol faz tempo, sabe que quando, por exemplo, tinha uma queda de energia e voltava a energia no estádio, a luz ela não voltava, porque nessa tecnologia aqui, a lâmpada ela tem que esfriar para reaquecer, aí sim você acionar de novo. Então, qualquer variação de energia, o estádio, no mínimo, ficava aí uns 15 minutos no escuro. Com a tecnologia de LED, isso foi totalmente resolvido, porque o LED você liga e desliga como se fosse o interruptor da casa, né? Você aciona, energiza e desenergiza, ele acende instantaneamente. Outra questão também do LED, que você consegue dimerizar com precisão. Então, mesmo com toda a infra instalada, se você não quiser usar 100% do fluxo luminoso, você dimeriza o projetor e você tem esse controle não só para a parte funcional do estádio, mas também, a gente vai ver mais para frente, a parte cênica, né? A parte dinâmica da iluminação. Então, esse aqui foi o nosso projetor, que nós fizemos o projeto. Então, ele é um projeto de LED, ele é modular. Cada peça tem 1.500 watts, com 5.700 Kelvin, que é uma temperatura de cor padrão para áreas esportivas, por questão de captação televisiva. Então, essa temperatura de cor mais alta, ela por questão de fidelidade de cor, na hora de fazer edição, na parte televisiva, ela é mais adequada. Outro ponto aí pioneiro no projeto e para o estádio é que esse projetor, ele tem um IRC, um índice de reprodução de cor maior que 80, então foi a primeira arena do Brasil que teve uma iluminação LED, que teve essa reprodução de cor maior que 80.
os estádios do Brasil, os 2 estádios anteriores do Brasil que tinham iluminação LED, eles eram de uma geração mais antiga e eram com IRC de 70. Então, o Mineirão, com o projeto da Tecnovat, foi a primeira arena do Brasil com IRC 80. O projetor, ele é DMX, o protocolo de sinal, né, para você fazer a iluminação dinâmica dele, dimerizar, piscar, ficar de maneira estroboscópica. É necessário que seja esse protocolo de comunicação com o projetor. Ele é 380 volts, que é a alimentação do estádio, e os projetores são 2 tipos de facho, um bem concentrado de 15 graus e outro um pouco mais aberto de 25, para a gente juntar as 2 situações de maior intensidade e de ter uniformidade também. Foi reduzido a quantidade de projetores. Antigamente eram mais de 300 projetores, com um índice de um nível médio menor, e reduzindo a quantidade de projetores e reduzindo o consumo de energia pela metade, a gente conseguiu um nível médio de iluminância bem superior. Então, aqui, outro ponto aqui de mais sustentável também é que a gente só tirou os projetores antigos e aproveitou a mesma infra que tinha, questão de furação, de fixação, e não mexeu na estrutura metálica do estádio, justamente para baratear o projeto e ficar mais sustentável também. Então, o desafio foi justamente, como esse projetor LED, ele era maior do que o anterior ele era um círculo, né? Ele era mais compacto, esse aqui é um retangular maior. Então, foi feito todo um trabalho de engenharia para adaptar o produto, para ter mais opções de rotação, tanto da esquerda para a direita, como para cima e para baixo, para o que fosse simulado virtualmente no software de iluminação, que a gente conseguisse fazer isso na vida real, né? Colocar o projetor apontado para onde deveria, lá embaixo do campo. Então, aqui, esse é o famoso catwalk, que a gente chama, né? Que nada mais é do que a passarela aqui, técnica, lá na cobertura do estádio. Então, para caminhar aqui na cobertura do estádio, você tem que ter curso e licença para trabalho em altura. Então, o que a gente fazia? Quem não tinha essa autorização, podia vir aqui na passarela, pela cobertura, a pé mesmo, e chegar até o limite aqui desse parapeito, só que aqui, a partir dessa passarela para cá, você só pode andar com o talabarte, né, o gancho com fio de aço fixado no seu corpo para você andar livremente aqui e não ter risco de queda. Como o Paulo comentou aqui, como isso aqui é uma área descampada, então quando está chovendo, mesmo que não esteja chovendo no estádio, como a gente tem uma visão 360, às vezes a gente via lá a chuva acontecendo lá embaixo na montanha lá. Só que por questões de descarga atmosférica, a gente tinha, por meio de aplicativo, a gente via em que área, se a nossa área do estádio ela estava propensa a raio, e se tivesse a probabilidade de raio, disparava um alarme, né? Então, se a equipe estivesse trabalhando aqui em cima, se tivesse perigo de descarga atmosférica, interrompia o trabalho e descia todo mundo para ter essa questão de segurança. Então, isso também era mais um fator que ia contra o cronograma de instalação, né? Então, essa é a questão climática, assim como outras questões que não eram, que eram parte
disponibilidade de equipe, se ia ter show no estádio, se ia começar a montar palco para show. Então, a gente não podia ficar trabalhando aqui em cima com gente lá embaixo trabalhando, que tinha o perigo de cair alguma ferramenta, algum parafuso. Então, o estádio em si, ele tem esse protocolo muito rígido de segurança, né? Então, fazer toda essa logística aí de agendas de N variáveis foi bem desafiador. Então, aqui, uma visão aqui deles acesos. E aí, com os projetores todos instalados, que já foi uma boa parte desafiadora, aí você tem a parte de focalização, né? Então, o Cauê fez lá o projeto luminotécnico no software, ele passava para a gente os pontos no gramado onde que cada projetor tinha que ser apontado. Para facilitar, cada projetor ele era numerado em sequência, né? De 1 a 280. E aí, cada ponto no gramado tinha o número do projetor. Então, lá em cima, a gente sabia, vamos focalizar o projetor número 172. A gente buscava aqui o ponto do gramado, que era o 172, e fazia a focalização, apontava o projetor para esse ponto específico. Esse também foi outro ponto bem desafiador, porque primeiro que leva tempo, né? Você focalizar os 280 pontos com precisão em todo o gramado. E no estádio, a parte mais importante de um estádio de futebol é o gramado. Então, ninguém pode entrar no gramado, só quem for trabalhar efetivamente. Tem toda a questão de a grama em si, ela é muito frágil, né? Você não pode ficar caminhando em cima da grama. Falar, mas como é que pode, né? Tem jogo de futebol, todo mundo correndo, como que a grama ela é tão frágil assim, né? Mas durante o jogo, né? Tem aquele tempinho lá de 2 horas, mas o estádio fica a semana inteira cuidando do gramado, porque tem que fazer controle de praga, jogar veneno, a grama, ela tem que ter um limite de altura, então a cada 2, 3 dias tem que cortar o gramado inteiro. Então, todo esse processo aqui, imagina, você fez toda essa marcação que leva, só para marcar o gramado leva 1 dia quase. Aí, quando você acabou de marcar todo o gramado para começar o trabalho lá em cima de focalização, tem que arrancar tudo porque vai cortar a grama. Então, assim, era sempre corrida contra o relógio, né? Então, em certos pontos, foi muito estressante, né? Porque você tem as janelas das equipes, né? A gente teve equipes de engenharia, de focalização, da parte de TI também, que eu vou falar mais para frente da parte de DMX, que é uma equipe de fora do Brasil. Então, você estava tudo pronto para fazer o trabalho de todo mundo agendado, aí por qualquer motivo tinha que arrancar tudo, porque o estádio precisava fazer qualquer outro tipo de atividade. E aí, na remarcação, determinada pessoa da equipe já não tinha agenda tal, então você imagina como que foi desafiador, né? Mas, enfim, tudo foi possível com muito planejamento. Aqui também, vocês estão vendo que aqui começou de dia e muitas vezes ia até de noite, né? Então, a gente tinha noites aí trabalhadas para fazer a marcação, aproveitar as janelas do estádio vago. E você vê como era precisa a posição dos pontos, né? Então, a gente utilizou uma estação total para ter precisão de milímetros, né? Para ficar bem fiel o que era o projeto luminotécnico com o real. Aqui só um close, né, dos copinhos aqui, então a gente marcava cada copinho com o número do projetor. E aqui dá para ver aqui quantos pontos tinham que ser marcados no campo, né? E o interessante é que quando o Cauê vai até falar do projeto,
mas quando você faz o projeto luminotécnico de área esportiva, geralmente é uma área espelhada, né? Então, a posição de focalização dos projetores num quadrante, ela é espelhada tanto para as laterais quanto de um lado para o outro. E só pelos pontinhos você consegue ver essa simetria, né? Então, aqui, os pontinhos desse quadrante aqui, ó. Então, aqui ele está espelhado aqui, que está espelhado aqui, você consegue ver essa simetria do projeto só pelos copinhos. Então, todos os pontos aqui, eles são totalmente simétricos, né? Isso aqui é bem interessante. Para focalizar de maneira precisa, você não pode chegar com o projetor lá. Se for à noite, você só ligar o projetor sozinho com o estádio apagado e mirar a luz lá naquele ponto. Dependendo do facho do projetor, você não consegue ter uma precisão. Então, como é uma distância muito grande, né? Aqui, entre o projetor e o ponto a ser atingido, muitas vezes passava de 60, 70 metros. Então, é uma distância gigante, né, para você ter precisão de centímetros. Então, nesse caso, você tem que utilizar um facho laser, né, uma caneta aqui que emite um facho de laser, que a gente fixou no centro óptico do projetor, né, no eixo geométrico aqui, para a gente ter garantia que exatamente o centro do projetor estava apontando lá no copinho, né? Então, na prática aqui, o projetor está lá em cima com o laser. Aqui, como a distância é muito grande, quem está lá em cima no catwalk não consegue ver o copo, né? É muito pequeno. Então, o ponto que a gente começava a fazer a focalização, a gente colocava esse cone aqui do lado para o operário lá do catwalk poder visualizar onde que ele tinha que mirar. E tinha alguém aqui embaixo no gramado para visualizar se o laser, aqui o centro do projetor, estava apontando para o copinho exatamente. Então, a gente tinha uma margem de tolerância, né? Mas dá para ver como era extremamente preciso, né, a focalização dos projetores. Acho que um ponto, só complementando, Juliano, é que já me perguntaram algumas vezes, falando sobre a parte da iluminação esportiva, até fala da parte de focalização, né? Até nessa imagem, né, dá para ver até o ponto do laser ali, um laser verde. E até porque, mas a iluminação esportiva não é melhor fazer de noite? Na verdade não, né? Porque realmente dificultaria, enfim, né? Todo um trabalho noturno, altura, acho que muitas vezes acho que nem é permitido. Então, na verdade, tem que ser feito de dia, só que você tem que ter um laser adequado para isso, né? Então, normalmente, se usa esse laser verde, que permite uma visualização até durante o dia. Ele é extremamente intenso e, claro, você não pode... Ali realmente é só para você conseguir fazer a marcação, a pontua, claro, você não pode ficar ali durante muito tempo até, exatamente, precisando ele até danifica, ele pode até danificar o próprio gramado, mas realmente para poder permitir a visualização durante o dia do ponto focal, né? E realmente para poder seguir. É a melhor maneira de fazer a focalização durante o dia, só que realmente precisa desse laser com boa potência, né? Normalmente é o laser verde, normalmente é o que o pessoal a gente tem utilizado. Né? Correto. Quem mostra isso na imagem é até interessante comentar. Então é isso, marcações durante o dia. Focalização é durante o dia mesmo, para poder realmente ter esse... E é importante ter esse anteparo, né? Quem colocou o cone, às vezes coloca algum outro tipo de anteparo, exatamente para poder facilitar a visualização de quem está lá no catwalk, né? Lá na passarela porque muitas vezes, aqui é só fazer uma visualização, ó, o cone aqui, tá vendo? Sim. Aqui, quando tem um pontinho sozinho aqui, moleza, né? Mas você chega aqui e fala, o ponto 72 é um desses 4 aqui. Pô, aí ferrou. Né? Exatamente, Então, aí você tem que ter um balizamento, né? Sim, e lembrando, tem uma comunicação, normalmente, quem tá lá no campo, né? Alguém que está orientando colocando esses cones, esses anteparos, né? Tem uma comunicação, Sim. Às vezes, normalmente a gente usa via rádio, telefone, enfim, rádio acaba sendo Sim. mais usual, mas para poder orientar e mostrar, ó, segue para tal número, Sim. E aí vai orientando para poder fazer o uso do rádio, ele é mais confiável por ter rapidez
E você não, por exemplo, o celular, você depende do sinal do celular, né? Se ali Exato, deu caixa postal, o rádio é instantâneo, né? Você tem uma via de duas mãos aqui, para quem está aqui em cima e quem está lá embaixo, falar em tempo real, né? Sim, facilita. O melhor caminho mesmo. É o que a gente tem usado mesmo. Sim. Bom, depois de tudo focalizado, chega a hora de fazer a medição, né? Então, para o projeto esportivo, nesse caso da Arena, nós tivemos que levar em consideração as normativas de todas as entidades do futebol. Primeiro a nacional, que é a CBF, depois a continental, que é a Conmebol, que tem da Libertadores, e a mundial, que é a FIFA. Cada uma, apesar de serem semelhantes, cada uma tem parâmetros diferentes e malhas de medição diferentes. Então, a gente tem que fazer a marcação no gramado também, depois que fez a marcação lá dos copinhos, que é da focalização, depois a gente tem que fazer uma nova marcação do grid de medição, que é outra coisa. Então, para áreas esportivas, a gente faz a medição da iluminância horizontal, que é o luxímetro, né, o que está chegando no gramado efetivamente. E a gente tem que fazer a medição da iluminância vertical, que é quanto de luz está chegando no corpo dos atletas, né? E é uma medição 360. Você tem que fazer todos os lados aqui, norte, sul, leste, oeste, para ver quanto de luz está chegando de maneira vertical. Então, como são muitos pontos, cada malha tem muitos pontos, e às vezes 3, para ser mais rápida a medição e para ter uma confiabilidade da altura, que, por exemplo, aqui a malha da CBF, o ponto de medição aqui tem que ser a 80 centímetros do piso, né? Se você ficasse com o luxímetro na mão, segurando na mão, primeiro que cada medição ele ia ter uma variação, né? Uma hora que você está com a mão abaixada, outra levantada, você não vai ter uma precisão de altura. E outra, que o seu próprio corpo vai gerar sombra no luxímetro. Então, você tem que ter dispositivos para isolar o luxímetro. Então, esse caso aqui das iluminâncias horizontais, o luxímetro ficava aqui a 80 centímetros do chão, nesse carrinho aqui. Então, mediu, a gente ia para o próximo ponto, para o próximo, e assim ia. Já a iluminância vertical, aí você precisava, por norma, tinha que ser 1,5 m do piso. Então, nesse caso aqui, a gente já utilizava um tripé. O luxímetro era fixado aqui. Então, aqui olhando em planta aqui, você tem um ponto central que você fazia a medição do luxímetro normal, né? O quanto que estava chegando nos 80 centímetros. Na horizontal, né? Na horizontal, né? E para vertical, você tem essas 4 leituras, que, para simplificar aqui, é o norte, sul, leste, oeste, né? Então, você fazia aqui a medição virado o ponto A, vamos chamar aqui de sul, só para ilustrar. Então, sul, oeste, norte, leste. Então, você girava no seu próprio eixo aqui, fazia a medição em 4 pontos. Então, você tinha que fazer, na verdade, 5 medições em cada ponto. E cada malha tinha inúmeros pontos, né? 300 pontos. Então, era trabalho pra caramba, né? Aqui, então, dá para ilustrar quantos pontos eram. Aqui era uma sobreposição de grids. Para a gente ganhar tempo, a gente não fazia a medição de um grid inteiro, depois o outro e depois o outro. A gente fazia ao mesmo tempo, né? Então, cada cor aqui é um grid diferente. E eles estão sobrepostos um em cima do outro. Então, aqui, se não tivesse um procedimento aqui, virava uma salada, né? Então, isso aqui era para ganhar tempo, porque a nossa janela de tempo para medição, muitas vezes, era uma noite só para a gente fazer isso. Então, era muito, muito corrido, né? Então, tinha que ser feito dessa maneira. Logicamente, com precisão, né? Quando não tinha... Desculpa, Juliano. Não, pode falar, desculpa. Pode terminar. Então, aqui, cada normativa aqui
tem alturas de medição diferentes. Então, aqui a gente usava o carrinho, outra hora usava o tripé. E notem que para quem estava medindo não ficar próximo do leitor, do sensor, do luxímetro, tinha esse cabo aqui para você ficar distante do sensor e você conseguir fazer a leitura sem você mesmo influenciar com uma sombra, né? Que apesar de você estar vendo, pô, mas não tem nem sombra aqui, né? São interferências que você não consegue aferir com o olho, né? Mesmo o olho nu, você não consegue ver que você está tendo diferença. Mas como o nível de luz é muito alto, por exemplo, só de você dar um passo para frente ou para trás, a leitura caía 200, 300 lux. Então, influenciava demais, né? Então, você não pode ter interferência de nenhum corpo aqui fazendo sombra no sensor do luxímetro. Sem dúvida. O luxímetro é extremamente sensível, né? Então, a gente tentava tomar esse cuidado, né, de você não interferir nessa medição para se mostrar ele o mais confiável, o mais próximo ali dos resultados que a gente estava projetando, né? E só um ponto que eu queria ressaltar é sobre essas questões ali que você comentou bastante sobre a parte da área da CBF, Conmebol, FIFA. De fato, o que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, né, é que foram colocados, assim, principalmente a questão de malha, acho que é algo que deve convergir para de certa forma, uma padronização, mas que, de certa forma, cada uma acabou seguindo um certo padrão, estabeleceu propriamente um padrão próprio, né? Dá para se dizer assim, considerando os históricos dos últimos anos, acho que a Conmebol começou um processo todo de inspeções em estádios lá em 2018, eu também tenho participado, e aí ela começou com um certo padrão de inspeções e criou uma malha de medição. Depois a CBF também criou, só que aí, de certa forma, não se conversam, então isso acaba gerando uma dificuldade a mais para o projeto e para a medição, né? E agora a FIFA, nos últimos 2 anos aí, que ela estabeleceu um encarte de recomendações e tal. Então, assim, de certa forma, hoje ainda é um problema, porque, de certa forma, cada um cobra de um jeito, mas entendo que vai caminhar para algum momento convergir isso de alguma maneira, provavelmente seguindo, talvez, as recomendações da própria FIFA. Mas, de fato, isso trouxe uma dificuldade a mais para esse projeto do Mineirão, exatamente para a gente precisar estabelecer os requerimentos, enfim, os critérios de projeto baseado em 3 requerimentos diferentes. E aí trouxe, de certa forma, um projeto único que atende 3 recomendações distintas, né? Mas então tem suas particularidades em cada caso, né? Então por isso que é uma dificuldade a mais. Cauê, aproveitando que você está com a palavra aí, gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente, você como o autor do projeto Luminotécnico, né? O Juliano falou lá no começo a história da construção do estádio, né? Enfim, ou seja, ele foi construído numa época que a gente nem imaginava que nós iríamos ter hoje requisitos de iluminação como são. E então, pela idade do estádio, obviamente que nós tivemos algumas limitações, seja elas limitações físicas da própria estrutura do estádio, né? Vocês puderam observar lá que o projetor de LED ele tem um formato retangular, né, que é um pouco maior ao formato circular anterior. Isso tudo influenciou muito no teu projeto, porque você tinha essas limitações. E, ao mesmo tempo, você teria que, apesar de elas existirem, a gente tinha que achar uma maneira de que os requerimentos das entidades fossem atingidos a nível de projeto. Queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse desafio aí, Cauê. Foi, sem dúvida, um grande desafio, né? Porque é interessante até pensar no histórico todo do Mineirão, porque eu trabalhei, de certa forma, quando foi feita a revitalização do Mineirão, em 2000, foi nas obras lá da 2014, na Copa, né? Eu cheguei a trabalhar nas propostas, nas concorrências, né, que envolveram o Estado do Mineirão, né? Na época com vapor metálico, né? O sistema HID. Acabou sendo lá um equipamento lá da Citeco, sim, um grupo Siemens, né, um grupo alemão lá que acabou de estar instalado lá, foi instalado anteriormente. Mas eu cheguei a participar desse estudo, que era um outro conceito,
né? De certa forma, a FIFA exigia outras coisas. Tinha todo um posicionamento de câmeras, então assim, mudou completamente. Então, assim, aquele projeto o que foi feito, a reforma do projeto arquitetônico, toda a questão da cobertura que mudou, foi projetado a iluminação para uma outra coisa, para uma outra época, isso há mais de 10 anos atrás. Tanto é que tinha antes a própria FIFA exigia mais uma iluminação vertical voltada para posicionamento de câmeras, mas posicionada em pontos fixos, né? Que hoje mudou, e isso foi percebendo ao longo dos últimos 8 anos, talvez, lá mais ou menos 2015, 2016, pude perceber que aí mudou o conceito para a iluminância vertical voltada para direções, ou seja, norte, sul, leste, oeste. Então, de certa forma, a gente teve que adaptar o projeto luminotécnico a uma realidade onde ele foi construído, construtivo diferente, né? Então, trouxe outras dificuldades, né? Também, exatamente, tem por mais que hoje a gente tenha uma boa altura mesmo do próprio Mineirão, acho que uma grande dificuldade foi posicionamento desses equipamentos e a proximidade do catwalk, da passarela técnica, em relação ao campo de jogo, porque a iluminância vertical você precisa ter essa inclinação, né? A iluminância horizontal você vê a iluminação de cima para baixo. É o que o luxímetro capta olhando com o luxímetro deitado, voltado para cima. Só que para você ter iluminância vertical, você precisa ter inclinação dos equipamentos projetores. E quanto mais próximo você tem do ponto onde você quer iluminar, menos inclinação você tem. Então, acho que também esse foi o ponto principal aí, do que hoje a FIFA ela tem exigido, de certa forma, o requerimento, as recomendações dela falam de um conceito onde você tem uma certa distância mínima, que hoje, de certa forma, o Mineirão não respeita. Não respeita porque o projeto arquitetônico foi de outra época, de outro momento, outras exigências, né? Então, encontrar essa dinâmica de conseguir as inclinações adequadas para atingir todas as uniformidades que são exigidas dentro do projeto, que realmente foi bastante difícil. Foram algumas revisões, eu até para a nossa conversa aqui hoje, até revisitei um pouco do projeto, do histórico, né? E vi que no começo lá, a gente começou com estudos prévios, assim, para começar, como você comentou, foi lá em 2021. Foi em abril de 2021. A primeira revisão que eu tenho aqui, abril de 2021, os primeiros estudos, passamos por várias etapas, né, pensando em qual o critério que a gente atingisse, se era só CBF, se era só FIFA, se era só Conmebol, até onde chegou, onde foi, né, que depois... E aí mudou muita coisa, né, a gente teve que... Até passou por alguns momentos que a gente ia reaproveitar a iluminação, chegar a se cogitar, ou a Minas Arena chegou a cogitar em reaproveitar uma parte dos projetores de vapor metálico para poder fazer um complemento. Então, a gente chegou até a fazer esse estudo de LED, uma solução meio híbrida, LED mais vapor metálico. Então, foram tantas etapas ali de estudos, né, diferentes, né? E até a gente chegar no conceito final e a poder atingir ter essas dificuldades, mesmo que você bem pontuou, né? Principalmente arquitetônicos. Então, a gente tem que ter isso. Acho que todo o projeto de revitalização, seja a parte esportiva que a gente está falando, mas acho que também para outros tipos de projeto de iluminação, a gente tem que tentar adequar a realidade que a gente tem, né? A gente também tem que entender que há limitações físicas, estruturais, arquitetônicas, e que nem sempre você vai conseguir corrigir, porque você tem, enfim, muitas variáveis, né? Mas a gente tem que tentar fazer o melhor possível, né? Enfim, claro, obviamente a gente foi com muito esforço e conseguimos, né, atingir todos os critérios que a gente precisava, mas que nem sempre é tão fácil e nem sempre é possível, né? Complementando aí o que o Paulo e que o Cauê falaram agora, eu brinco, né, que esse case do Mineirão aí, para mim, pelo menos, foi um MBA de iluminação em tempo real, porque aconteceu tanta coisa, e assim, o problema vem e você tem que resolver, né? A equipe tinha que achar a solução, né? Porque muita coisa que a gente via em projeto, a gente descobriu no caminho que, por exemplo, a planta arquitetural do estádio não necessariamente era 100% fiel ao que estava no real. Né? Sim. Então, a projeção da cobertura tem tantos metros a mais ou a menos, a própria cobertura que você imagina que ela tem um nível único, um patamar único, você via que por questões até de acomodação com o tempo da estrutura,
a estrutura ela é toda ondulada. É que a olho nu, assim, você olhando de longe não parece, mas lá no catwalk você vê, ela tem ondulação. Então, o projetor, como ele era, os requisitos eram extremamente altos, a gente atingiu os níveis mais críticos das 3 normativas, né? Então, quando você chega nesse nível de exigência, cada variável, que são inúmeras variáveis que tem nesse projeto, se tem uma que não está batendo, é difícil de você atingir. Então, a gente teve que, no meio do caminho, bolar maneiras de tentar deixar o mais real possível a posição real do projetor com o virtual, que era o projeto luminotécnico, porque quando nós tínhamos que fazer os ajustes de focalização, era muito trabalhoso, que é muito pesado, é um trabalho pesado, né? Cada projetor lá tem 30, Sim. 40 quilos. E você fazer isso vezes 280, não é um trabalho fácil. Então, a gente tinha que tentar primeiro fazer virtualmente o mais preciso possível para, quando chegasse na hora do real, fazer o mais rápido possível, com precisão. E teve casos que a gente fez todo esse trabalho e não batia. Falei, pô, por que não está batendo o projeto? Assim, estava quase batendo, mas era aquele ajuste fino que não estava acontecendo, né? E aí foi resolvido quando a gente teve que ter esse nível de excelência, né? Que cada projetor do estádio foi georreferenciado. Então, para você saber exatamente qual posição que ele está afastado do gramado e qual a altura de cada ponto de projetor. Então, essas nuances de cada ponto interferiam no resultado lá embaixo. Então, assim, foi o que eu falei, foi um MBA em tempo real, né? Tem casos e mais casos que a gente pode aqui falar de problema e solução, né? Então, sem dúvida, essa questão do georreferenciamento foi interessante, até que vocês já comentaram, é que eu pude perceber mesmo nessa parte do momento do lunotécnico, a atualização, a gente foi atualizando ao longo do, como você comentou, as dificuldades encontradas, depois as soluções, né, viabilizadas. Assim, a gente tinha diferença com o georreferenciamento baseado, fazendo comparativo com o arquitetônico que a gente tinha de referência, deu diferença de metros em algumas situações, né? Só que, pode ser assim, você pode pensar assim, 1 metro para um projetor, tudo bem, mas se somado 1 metro de outro projetor, e a gente necessitando de precisão dos resultados, a gente tudo contava, tudo conta, tudo é importante, né? Então, Exato. Foi essencial a gente ter feito esse trabalho aí para chegar realmente mais próximo dos níveis projetados. Muito bem. E aí, depois de todo esse desafio vencido, aí chegou a parte da inauguração aqui, a inauguração foi nada menos do que um jogo de Libertadores. Então, assim, foi emoção até o fim, né? Tinha que ter que dar certo, né? Mas graças a Deus, até hoje, está tudo 100%. Então, aqui, mostrando já imagens do jogo, para a gente ver características da iluminação, né? Então, aqui, pela imagem, dá para ver a uniformidade, né, do campo aqui. Se eu não me engano, foi acima de 0,8, né, Cauê? Quanto que deu a uniformidade lá do campo? Sim, a uniformidade horizontal, a mínima pela média, acho que 0,80, 0,85, mas sim, foi acima de 0,8. Que é hoje o exigido, recomendado, vamos dizer assim, pela Conmebol, mais a Conmebol, né, que fala sobre essa parte de uniformidade horizontal um pouco mais rígido, é acima de 0,8. Então, a diferença a diferença entre um ponto mais claro, um ponto mais iluminado, menos iluminado, ela é bem sutil, ou seja, acaba ficando essa impressão realmente de todo o campo iluminado da mesma maneira, né? Então, um ponto dessa questão das sombras, né, bem importante, né, que Exato. Acaba minimizado. Aí aqui também outro ponto de projeto, né, que a cobertura do estádio é uma elipse completa, né,
E aí você fala, pô, mas aqui está faltando projetor, né? O que aconteceu aqui? Justamente isso é questão de projeto e de normativa, que é conforto visual. Então, para quem está jogando no sentido do goleiro aqui, você não tem aquela bateria de projetores de frente para o jogador. A iluminação, ela vem lateralmente. Então, são as chamadas de zonas de atenção, onde você... Não é que não é proibido ter projetor nessa área, mas o projeto luminotécnico ele fica de uma qualidade superior quando você não tem essa área aqui na linha dos gols aqui com o projetor direto na visão dos jogadores. Então, mais um caso que a gente, mesmo com essas limitações aqui, porque, por exemplo, você tem a iluminação horizontal, que é a luz que está chegando no gramado. Ok. Agora, a iluminação, a mais problemática é a vertical, que a luz aqui, ela não pode vir de cima para baixo. Ela tem que vir lateralmente. Então, uma característica boa do Mineirão, que é a elipse, ela abre para além da linha do campo, né? Então, o projetor está afastado da lateral e você consegue uma iluminação lateral. Tem outras arenas do Brasil que você já tem um problema, porque a cobertura ela avança tanto para o campo que o projetor praticamente ele fica a pino na linha da lateral. Então, o projetor ele pode ser o melhor do mundo, só que a posição dele, você nunca vai ter um nível de iluminação vertical bom, porque a luz não está vindo pela lateral, ela está vindo de cima para baixo. Então, a lateral do jogador sempre vai ficar escura. Então, um dos desafios, quando a gente fez o georreferenciamento dos projetores, justamente era isso. Porque o problema não era a iluminância horizontal que está no gramado. Isso aqui foi moleza. O problema era essa parte das laterais e da linha de fundo, que você tinha que ter um nível alto de lux na parte vertical, porém você tinha que vir com muita luz nesse sentido aqui. Outro ponto aqui de focalização e projeto muito bem feito, você tem um equilíbrio de luz vindo em 360 graus. Quando isso é feito, o que acontece? A sombra some. Então, aqui é um jogo noturno, é a mesma foto aqui, ó. Ele está de noite. Só que a luz vem tão equilibrada em todas as direções que você não tem sombra embaixo do jogador. Você não cria aquelas sombras. Então, isso para qualidade do espetáculo e captação televisiva é fantástico. Sem dúvida. Isso é um ponto importante do conceito da iluminação esportiva que tem sido aplicado nas principais arenas e estádios hoje, né? Que é você ter luz vindo em todas as direções. E até isso é desse equilíbrio que até a Conmebol, a própria FIFA tem cobrado mais, e você ter o que? Essas 4 direções, né? Que seja o norte, sul, leste, oeste, que vai acabar impactando exatamente nisso, né? De você ter luz vindo em todas as direções, e aí você acaba anulando, ou mesmo minimizando, né? Claro, anular você não tem ela 100%, mas realmente é praticamente imperceptível, né? Exatamente por você ter luz vindo em todas as direções, né? Os projetores, né? E vocês pontuaram bem sobre a questão das zonas de atenção, que realmente são pontos que você deve evitar a instalação dos equipamentos de projetores, exatamente porque são pontos sensíveis ao campo visual dos jogadores, quem tem acesso ao campo, né? Então, principalmente ali atrás dos gols, né? Se você colocar um projetor voltado para dentro da grande área, pode ser um problema no momento de um escanteio, de uma batida de pênalti. Então, pode interferir no jogo. Então, tem que ter esse cuidado, né? E a gente teve essa análise para poder realmente evitar e ter um ofuscamento mais controlado. E é isso, acho que pontua bem sobre esse equilíbrio da iluminância vertical e essa minimização das sombras, que tem tudo a ver com a uniformidade permitida através desse conceito da iluminação que acompanha a cobertura, né? Ela é de alguma maneira circular, elipse, enfim, acompanha todo o formato da cobertura, né? Que é o que a gente vê, assim, dos últimos... Quem acompanha também futebol há
tempos, vê que era muito comum você ter aquela iluminação que te permitia um X no jogador embaixo, né? Por quê? Porque a luz estava concentrada em poucos pontos, né? A origem da luz artificial, ela estava concentrada em poucas regiões. E aí, quando você iluminava para dentro do campo de jogo, o jogador ele ficava com essa marcação, né? E isso então realmente ficava muito visual, né? Então, e claro, agora com as imagens em alta definição, a exigência cada vez maior sobre a qualidade da transmissão, esse ponto de a iluminação, quando tem esse conceito vindo em todas as direções, facilita e deixa realmente as imagens uma aparência muito mais agradável e muito melhor ali para todo o espetáculo, né, como um todo. Então, aqui também, mesmo no campo inteiro, em áreas que são mais críticas, né, que a área, parte da área ou os escanteios, mesmo nessas áreas críticas e mesmo considerando lá a zona de atenção sem projetor nenhum nessa área aqui, conseguir uma uniformidade e níveis elevados de iluminação. Mesmo no escanteio também, você tem uma iluminação bem equilibrada. Então, aqui uma iluminação geral, né? Você vê como está super uniforme aqui e com um nível excelente da iluminação. Bom, tudo isso daqui é só a iluminação estática, que é a funcional para jogo, né? Além disso, o nosso projeto contou com a iluminação cênica, que é o controle DMX. Então, o que isso permite hoje com a tecnologia com IoT e com um sistema complexo de controle de luz? Então, os projetores, tendo esse protocolo e também com a aplicação de um software e um hardware de iluminação de espetáculo, que é também do Grupo Simon, que é de uma empresa chamada Protopixel, que também é de Barcelona. Então, a gente consegue fazer a iluminação extremamente precisa do gramado. Então, aqui vendo o gramado de cima, a gente subdividiu o gramado em inúmeros quadrantes, e aqui é como se fosse a posição dos projetores na cobertura, e esses eixos marrons aqui é a focalização de cada projetor. Então, você imagina a loucura aqui, essa macarronada aqui de ponto de focalização. Então, com essa estrutura aqui de controle, a gente consegue iluminar cada quadrante aqui, se a gente desejar. Então, a gente consegue fazer desenhos no gramado, consegue acionar somente algumas áreas, pensando no espetáculo mesmo. Então, por exemplo, lá vai ter a premiação, só vai estar a taça no meio do gramado. Então, você consegue iluminar somente o meio do gramado e o estádio inteiro ficar apagado. Ou vai cobrar o pênalti, se quiser, ou fazer uma parte festiva, você deixa iluminado só a grande área. Enfim, você tem um controle bem preciso, né? Então, aqui é uma prévia de o que você consegue fazer. A gente tem um vídeo, né? Depois eu vou ver se eu consigo passar o vídeo, né? Mas como a apresentação é só de imagens, coloquei essa imagem para ilustrar o que é possível fazer com a iluminação do estádio. E aqui uma imagem aérea aqui, que você consegue controlar, de fato, as áreas que você quer iluminar, né? Então, você consegue, com a iluminação do estádio, você ilumina só determinadas áreas. Então, isso para evento é sensacional, né? É interessante, né, Juliano, que esse sistema de controle dinâmico que nós colocamos, você tem na parte do software, onde você mostrou ali aquela malha, né, dos quadradinhos, você pode criar, montar como que você quer que a luz caminhe dentro do gramado, dentro do campo. Então, via software, você determina lá quais são as áreas que você quer iluminar, qual é o tipo de movimento que você quer criar ali da luz, e o software automaticamente ele vai
escolher quais são os projetores que devem estar ligados, a intensidade de cada um deles, para que você tenha, na prática, o efeito que você projetou ali na tela do computador. Exato. E aqui então, a gente utilizou o sistema aqui, só que a iluminação do estádio que ele aproveita o projetor da iluminação esportiva, então é só uma luz branca. Mas o sistema você pode usar, é como se fosse para show, se você quiser plugar projetor RGB ou estrobo, enfim, qualquer luminária que tenha protocolo DMX, você consegue colocar no sistema do estádio. E além da parte de iluminação, você integra também a questão do áudio, né? Então, você coloca a música, enfim, a parte de áudio, você coloca junto. Nesse projeto específico, nós entregamos para o cliente o que nós chamamos fizemos três cenas, né, Juliano? Onde basicamente foi uma sugestão de luz dinâmica, de movimento de luz com a parte sonora. Nós apresentamos uma que seria a parte antes da entrada do jogador em campo, né, que seria uma movimentação de luz e som para fazer esse show de luz que a gente chamou antes da entrada dos jogadores. Foi criado um segundo cenário que é o que nós chamamos de horário de intervalo, né, do primeiro tempo para o segundo tempo, né, onde pode ser feita essa movimentação de luz, também com a questão sonora apropriada para aquele momento. E, por último, entregamos um outro cenário que era para o pós, né, o fim de jogo, né, onde já muda também o conceito da movimentação de luz, a questão do som também, porque já é um momento que você também tem que baixar um pouco a adrenalina do povo ali, né? Exato. Preparando esse pessoal para a saída do estádio, né? Vamos assim dizer. Isso. As duas primeiras cenas são mais agitadas e a última é mais calma, justamente para o pessoal entender que é hora de ir embora e sair com calma, né? E obviamente que pode-se criar inúmeros cenários, inúmeras cenas. Exato. Aí a imaginação fica a cara. Aí o céu é o limite. É o limite. Né? Então, aqui só um esquemático de como que é o sistema de controle do estádio, né? Então, por meio de software, com controle tanto em loco, e você pode fazer um acesso remoto também do estádio. Obviamente, as redes são protegidas e fechadas, né? Mas se porventura quiser fazer um acionamento por meio da internet, você consegue ter acesso à iluminação do estádio de maneira remota. Então, você tem um hardware, que é o cérebro da operação, que a gente chama de node. Toda a programação você faz por meio de software num computador, você carrega no node, e aí por meio da internet, o sinal com as cenas manda para um switch, que distribui para os circuitos, né? Aqui teve esse cuidado de dividir os circuitos em vários grupos de projetores, porque, por exemplo, aqui poderia fazer um circuito único para você comandar todos os projetores de uma vez num circuito único. Porém, se por qualquer motivo, nesse meio do caminho, tem alguma falha de comunicação, você perderia o estádio inteiro, né? Então, ele é subdividido em vários quadrantes, que é uma redundância de segurança, né? Se algum circuito, porventura, teve algum problema, você tem o backup dos outros funcionando. Então, é um sistema extremamente robusto e, mesmo assim, tem essas redundâncias para ter uma segurança maior do espetáculo. Então, aqui, chegando no final da apresentação aqui, então, dá para ver várias situações de controle de poluição luminosa, né? Então, essa bateria de projetores aqui, você não tem sobra de luz para fora do estádio, porque o facho, as lentes do projetor LED cortam bem a luz.
joga toda a luz que precisa para a área de interesse, que é o campo. Então, você vê o contraste, né, como ele está super iluminado aqui com o entorno. Aqui dá para ver a questão da zona de atenção, que não tem projetores, para não ofuscar quem está indo em direção ao gol. E dá para ver também aqui o acesso, né? Então, você acessa o catwalk aqui por essas passarelas, na membrana, e a parte de instalação, de gestão aqui da iluminação é feita por esse catwalk que circunda todo o estádio. E aqui é uma visão, aqui dá para ver bem também, ilustra bem como é o controle de luz, como não tem poluição visual, né? Então, você tem todo o entorno aqui, a luz é totalmente direcionada para dentro do estádio. E toda essa saga que a gente passou aí durante um ano aí entre projeto, desenvolvimento de produto, instalação, focalização, comissionamento, todo esse desafio aí foi coroado. Agora, em 2023, o projeto ganhou uma premiação internacional de iluminação, que é o LIT, que é uma premiação originalmente suíça, que premia diversas áreas da iluminação no mundo, e dentro da parte esportiva, aí, parte de lighting design, de iluminação de LED exterior, nós fomos aí contemplados com um projeto de excelência, né? Então, isso daí é a cereja do bolo aí de um trabalho feito de um local que exigia excelência e foi feito com excelência, né? Então, a gente fica muito, muito feliz e muito honrado de ter participado desse processo. Aqui, a gente finaliza a nossa apresentação. Tem um vídeo, a gente fez um videocase, ele tem mais ou menos uns 6 minutos, que acho que é interessante. Se a gente conseguir, ele está no YouTube, se a gente conseguir aqui compartilhar a tela, acho que é um resumo bem, bem bacana de tudo que a gente falou aqui. E agora apareceu aí? Agora parece que sim, vamos ver. Sim. Se não estiver saindo som, vocês me avisam. Tá, agora tá... Acredito que seja. Sim, tá. Som. Uhum. Mineirão foi um dos estádios da Copa de 2014 aqui no Brasil, né? Um estádio com cerca de 60 mil pagantes, um estádio símbolo aqui no estado de Minas Gerais. A gente está tratando de um dos maiores estádios do Brasil e da América do Sul. O sistema de iluminação anterior do estádio, ele era composto por lâmpadas de vapor metálico, o que nós chamamos de HID. E esse sistema de iluminação, ele tinha uma série de limitações. Como, por exemplo, o reacendimento da luminosidade numa falta de energia elétrica, que o tempo de reacendimento ele era muito longo. Isso não acontece com o sistema de LED. Uma outra questão é sobre o consumo de energia elétrica. Nós conseguimos uma redução no consumo maior que 50%. E por último, a questão de controle de luz, onde o sistema HID você tem uma limitação muito grande para fazer a questão da variação da luminosidade, da luz dinâmica, e no LED nós conseguimos implementar esse sistema. Sim, a nossa proposta, ela foi muito completa, onde nós apresentamos uma solução
com produtos de mais alta qualidade. Então, por exemplo, o nosso produto LED, ele tem uma reprodução de cor de 80, acima de 80. A nossa solução, o nosso projeto luminotécnico, ele contemplou as 3 recomendações de níveis de iluminação, no caso a CBF, a Comebol e a FIFA. A garantia de 7 anos que nós oferecemos, ela contempla não só a garantia de produto, ou seja, contra falhas. Então, todos os produtos eles possuem essa garantia de 7 anos contra defeitos, mas também nós ofertamos a garantia de 7 anos para o nível de iluminação no campo, a manutenção dessa luminosidade. O Mineirão tinha a data prevista, no período previsto para ele poder trabalhar. Então, a janela para que esse trabalho fosse feito era muito pequena. E a gente teve a questão, alguns itens nós trouxemos de fora, da Simon, do exterior. Então, essa parte também era de suma importância e de muita atenção. Não podia nada ocorrer errado nesse ponto. Nós tínhamos o clima como um fator que nos impossibilitava de trabalhar no catwalk por questões de descarga atmosférica. Então, com essa oscilação, dia chovia, dia não chovia, a gente aproveitava essa janela de tempo bom, né? E fizemos em tempo recorde. E nesse processo, a nossa equipe retirou 372 projetores HID para a instalação de 280 projetores de LED. Nós fizemos o protótipo do catwalk do estádio nos laboratórios da Tecnovat, para que pudéssemos aproveitar a infraestrutura elétrica e física existente, não tendo assim a necessidade de um investimento. O processo de focalização é feito através de uma marcação no gramado, conforme o projeto luminotécnico, e que serve de referência. Um profissional que está no topo do catwalk, através de uma mira laser, direciona o projetor exatamente nessa referência do gramado, e o que garante o resultado prático conforme o teórico, que é o estudo luminotécnico. E levando em consideração as normativas de CBF, Comebol e FIFA, a iluminação permite ótimos níveis de iluminância horizontal e vertical, e você não enxerga questões de claro e escuro, zonas de sombra. A zona de jogo, de campo, é totalmente uniforme, o que garante uma ótima captação televisiva. Além da iluminação esportiva, nós oferecemos a solução de iluminação cênica de show de luzes, o que foi determinante da escolha do Mineirão pela Tecnovat. A Protopixel é uma empresa do Grupo Simon, sediada em Barcelona, e é especialista no controle de iluminação digital. O software da Protopixel permite mapear o gramado por regiões e direcionar a luz para onde se deseja. E como temos grande controle e precisão, é possível fazer um show de luzes com a iluminação dinâmica do estádio. A Tecnovat entregou cenas personalizadas feitas pela Protopixel e, além disso, a solução permite a criação ilimitada de novas cenas. Os funcionários do Mineirão passaram por um treinamento de capacitação para poderem operar a iluminação do estádio. Mas também existe a possibilidade de operação remota caso seja ativada. O sistema de iluminação esportiva e dinâmica do estádio do Mineirão é mais um case de sucesso da Tecnovat. E o nosso time se sentiu muito orgulhoso de ter participado desse processo. Então, é isso aí. Um pouquinho do nosso trabalho aí, foi uma satisfação aí compartilhar toda essa experiência com todos vocês. Ok.
Ok, muito bom. Parabéns, Juliano, Cauê e Paulo, pela excelente explanação e pelo projeto. Né? Na verdade, quem está de fora não tem ideia, né, do desafio que um projeto desse até que a gente tenha conhecimento, como vocês acabaram de transmitir. E Exato. isso me lembra que no final dos anos 90, quando nós começamos a trabalhar com LED, e nós dizíamos que o LED iria iluminar a rua, e todos não acreditavam nisso, né? Então, isso é uma prova de que a tecnologia realmente veio para ficar, né? Com muito mais ainda a oferecer. Então, é um excelente exemplo. Então, parabéns pelo projeto. E, se vocês me permitem, eu tenho aqui umas perguntinhas rápidas, só para a gente ilustrar um pouco mais, né? A primeira delas, me parece que esses projetores LED, como você bem disse, Juliano, 30 a 40 quilos aproximadamente, são mais pesados que os refletores HID anteriores, né? Teve que ter algum reforço na estrutura para instalar isso, ou a própria estrutura já comportou esse aumento? Essa foi uma preocupação, justamente porque teve um aumento de peso em relação ao anterior. Não foi necessário fazer nenhum tipo de reforço na estrutura. No entanto, por questões de segurança, foi feito um estudo estrutural junto com a Minas Arena, do novo carregamento que ia ter na cobertura, com o que eles tinham de informação sobre a cobertura, né? Então, foi contratado para ser feito um relatório estrutural da cobertura para garantir que, mesmo aumentando um pouco o peso, estava longe de interferir na estrutura, né? Então, a gente teve esse cuidado, até também por questão de segurança, né? Então, Juliano, para a gente ter essa tranquilidade, né? Então, enfim, isso está tecnicamente garantido. E, Juliano, aproveitando para complementar a tua resposta, né? Realmente houve um ganho de peso, porque o projetor de HID, o peso dele era dividido, né? Você tem a parte do projetor, porém você tem aquela parte do reator, que ela é bem pesada, e ela não fica junto com o projetor, ou seja, você tem o projetor da extremidade e o reator ele ficava recuado lá no catwalk, né? Então, quando a gente somava o peso projetor-reator e comparava com o LED acabou sendo um pouquinho mais pesado, porém a distribuição desse peso mudou no catwalk. E aí é onde foi necessário fazer um cálculo estrutural, né? Fizemos em conjunto com o Estado de Mineirão, e aí ficou comprovado que toda a estrutura estava plenamente para atender essa demanda. E tem um ponto importante também, né? Mesmo sendo feito esse estudo que garantiu, lembrando que antes eram 370 projetores HID, e a gente baixou para 280, a gente tirou quase 100 projetores. Então, só isso a gente já tem um alívio de carga enorme, né? De peso. Então, por mais que o nosso projetor fosse mais pesado, teve essa compensação, né? E fizemos também uma montagem no nosso laboratório, na fábrica, reconstruímos um trecho do catwalk, né, com o mesmo material, com a mesma espessura de chapa, enfim, tudo mais, e aonde a gente fez os testes de esforço em laboratório, antes de instalá-lo fisicamente no local. Sim. E aí isso nos deu uma segurança muito grande de que, né, que o projeto ia correr tudo bem. Porque esse projetor ele era mais avançado, né, para o aberto, né? Então, por ele funcionar como uma alavanca, a nossa preocupação é que o projetor torcesse a estrutura metálica. Então, nós fizemos esse mock-up aí na Tecnovart, fizemos todos os testes de carregamento e, mesmo assim, foi comprovado que era totalmente seguro.
Ok, a última pergunta. Esses projetores, eles foram produzidos em Contagem, na fábrica da Tecnovat, ou são importados? A maior parte veio da Simon, da China, mas a gente teve que fazer algumas adequações no projeto, no produto, por conta que a gente comentou que teve situações que a gente descobriu lá em loco, né? Então, a gente teve que fazer algumas alterações no produto para atender o campo. Então, assim, 90% os componentes são importados, mas teve alguma parte que a gente teve que mexer em fábrica. Ok. Bom, pessoal, eu gostaria de, uma vez mais, agradecer vocês por essa fantástica explanação e esse fantástico projeto. Então, Juliano, Cauê, Paulo, obrigado pela participação aqui no nosso evento. Aproveitando para agradecer também o nosso patrocinador, a Uberlist, que torna possível nós realizarmos todos as conversas iluminadas, trazendo sempre projetos interessantes para todo o pessoal do mercado. E, Pablo, você tem alguma coisa a acrescentar? Oi, Vicente, desculpa atrapalhar e me intrometer aí, mas é que eu tenho algumas perguntas também. Ficaram 2 perguntas bem rapidinhas e não sei se eu conseguir me expressar, te explicar bem pelo WhatsApp ali, decidi entrar. Bom, primeiro, parabéns pelo projeto, incrível, muito legal e uma parte técnica ali que eu nem, mesmo assistindo ali a apresentação de vocês, certamente não assimilei ainda o grau de técnica necessário para criar um trabalho com esse resultado. Parabéns. Eu tenho 2 dúvidas. Uma que eu sempre tive, foi até bacana vocês falarem ali da sombra, para mim era uma coisa antes, até quando eu olhava, era pela sombra que eu analisava se estava bem iluminado ou não, ignorância total, sabe, se uma sombra estava mais escura que a outra, na mesma proporção, na mesma altura, né? Mas, enfim, era a maneira que eu tinha, como leigo, enfim, de analisar. Uma dúvida que eu sempre tive foi a seguinte, vamos dizer que você está de um lado atrás ali, eu sei que, né, por questão de ofuscamento, vocês explicaram, nas partes ali das traves não tem. Mas vamos supor que fosse na lateral mesmo, mas só para eu me fazer entender melhor. Digamos que eu estivesse numa trave, né? Eu tenho ali 2 pontos de iluminação. Eu tenho a trave mais baixa, que está mais perto de mim, para iluminar, e eu tenho a trave oposta, né? A outra trave lá, com certeza vai estar mais longe, né? E eu imaginei, não sei se vocês estão entendendo, não sei se eu estou me fazendo entender bem, mas eu imaginei que sempre iam ter graus diferentes para que eu pudesse, né, de uma maneira mais homogênea, iluminar a parte mais baixa, que está mais perto de mim, e, ao mesmo tempo, conseguir iluminar a parte mais alta, né? Eu vi que os projetores de vocês usaram 15 e 20, mas acho, Juliana, que você falou que essa diferença de graus ela é mais para tornar, em alguns momentos, a luz mais homogênea e mais intensa em alguns lugares. Não é para iluminar uma parte que é mais perto e outra mais longe? Eu fiquei com essa dúvida. Sim e não. Porque assim, a gente fala, pô, mas 15 e 25 graus é um facho bem fechado, né? Porém, um facho de 25 graus, se você imagina que o projetor está no lado oposto do estádio, até a luz chegar no outro lado, os 25 graus abriu pra caramba. Então, como a distância é gigantesca, mesmo o cone de luz sendo fechado, quando ele chega lá no campo, ele já está bem aberto. Então, ele consegue pegar uma área muito grande. Tem outra questão também naquela imagem que a gente viu do slide, que tinha aquele quadriculado no gramado verde lá, você viu o emaranhado que era de focalização. Então, tem projetor que está bem em cima, jogando luz exatamente para baixo, tem outro projetor lá do outro lado do campo jogando no mesmo ponto. Então, é uma somatória de eixos de iluminação que vem de tudo quanto é lado. Então, essa mistura toda que você consegue ter um nível médio altíssimo, que lá por normas tem que atender um mínimo de 2.500 lux no gramado, horizontal e no mínimo 1.500 vertical.
de lux. E mesmo assim, com essa intensidade toda, você ainda tem essa altíssima uniformidade, né? Então, o Cauê pode até adicionar aí o parecer técnico. E sim, Pablo, mas conceitualmente é isso também que você comentou, que isso até parte no momento que a gente faz o projeto, as simulações em software, eu falo um pouco das distâncias de projeção. E, de fato, quanto mais distante você precisa projetar essa luz, e aí dependendo do facho que você tem, o facho, a abertura, né, a fotometria que você tem disponível, de fato você precisa tomar esse cuidado de, realmente, quando eu preciso de ser uma luz mais distante, eu opto foi optado na época do conceito do projeto em fotometrias mais fechadas. Mais perto, que eu preciso fazer uma iluminação realmente mais direcionada para alguns pontos ali perto, seja ali do escanteio, ou mesmo dos gols, das traves, quando eu preciso realmente iluminar mais perto, eu abro um pouco mais o facho, opto pelo facho mais aberto. Então, exatamente, projetos desse tamanho, de projeto permite esportivo, você tem que ter esse dinamismo ali de usar mais de um facho fotométrico ali, mais de uma fotometria para você conseguir ter essas composições. E também tem isso também, como o Juliano comentou, esse cruzamento de vários fachos, dependendo da posição onde ele está disposto no catwalk, para conseguir permitir essa minimização das sombras ali que você tem de luz em várias direções, tá? Então, eu acho que é um composto aí do que realmente o Juliano comentou, e é isso, né? Você tem que ter essa preocupação inicial de realmente para onde você está projetando a luz. Quanto mais longe, um facho mais concentrado, exatamente para poder o cone de luz chegar à luz até lá. Se você opta por um facho muito aberto e você projeta a luz muito longe, você perde boa parte dessa luz no caminho, né? Você tem que também se preocupar realmente com isso. Além de você não conseguir iluminar do jeito que você queria lá naquele ponto, você cria muita poluição luminosa, porque o facho abre muito, com a distância, a luz sai do campo e vai para a arquibancada e para fora do estádio, né? Então você tem que ter esse cuidado. Sim, exatamente. E é interessante também que nós optamos, né, o Cauê conseguiu uma solução interessante que acabou utilizando só 2 fachos de 2 angulações de projetor. Na prática, a gente tem uma infinidade de óticas, de maneiras de lançar essa luz. E aí que vai a habilidade do projetista em saber fazer as escolhas corretas para que você tenha o melhor resultado possível. E a gente também não pode esquecer a questão comercial, né? Porque se você acaba envolvendo uma solução que acrescenta uma quantidade muito grande de projetores, por exemplo, comercialmente você não fica bem posicionado, né? Você afeta também questões de eficiência energética, o consumo de energia vai ser maior, e aquela história toda. Então, o projeto em si, essa habilidade do projeto, né, que garante o que nos vai dar o respaldo para a solução ser a melhor possível para o cliente depois. Então, é essa habilidade que é o fundamental. Tem que ter o controle, né? Porque às vezes você pode ter, tecnicamente, o projeto mais incrível do mundo, mas se ele não é vendável, não adianta de nada. Você tem que ter esse equilíbrio. Você também não pode fazer um comercial em detrimento do técnico, você tem que fazer um meio termo, né? Uma excelência, desde que seja vendável. Então, o mercado está aí, quem tiver mais habilidade para fazer esse equilíbrio é o que sai vencedor. Ainda mais na realidade brasileira, né? Então, né, infelizmente, nós não temos uma verba superdimensionada para um sistema desse, né? Nós sabemos que a nossa realidade aqui é muito diferente da Europa, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a gente tem que trabalhar com todas essas frentes para que a nossa solução ela fique, né, melhor posicionada possível. Perfeito. Uma última dúvida, uma última pergunta, né? Eu vi que nas áreas ali, entendi que vocês falaram ali do espelhamento, né? A partir do momento que o Juliano falou, fica bem, você consegue ver bem ali espelhado, né? Só que eu percebi que nas áreas não sei como dizer, de escanteio, ali próximo de onde bate os escanteios ali, tinham mais pontos mais copinhos. E aí a minha dúvida foi a seguinte, foi por uma questão técnica, por conta daquela de ofuscamento, não ter área, não lembro ali, área enfim, por conta de no meio ali das traves não ter refletores, ou é por uma questão, como eu diria, um
uma área nobre, digamos assim, né? Como se fosse na hora de filmar ali, talvez, né, pegar um pouco melhor o jogador. Por que tinham mais marcações ali nas áreas de escanteio ali, né? Vamos lá, não sei, Juliano, Paulo quer comentar algo? Eu vou comentar de maneira inicial, mas aí o Cauê vai ter mais propriedade aí para falar do projeto. Ali tem mais concentração de fachos, justamente porque é uma área mais crítica. Não porque é uma área mais importante do campo, é porque ali, para você conseguir níveis verticais, é mais complexo. Uma que, exatamente ali em cima do gol, você já não tem um monte de projetores, você não consegue jogar luz, a luz chegando da arquibancada em direção para dentro do campo. Você tem menos projetores ali para você conseguir atingir o nível de iluminância vertical. Então, isso já é um problema. E outra questão é a posição também dos projetores na cobertura. Ali, os projetores eles estão mais próximos em relação à linha do campo. E pensando assim, olhando em planta, os projetores não estão tão recuados, eles estão mais próximos. Então, você precisa ter mais projetores ali para conseguir não ter a luz que está chegando no gramado, a luz que está chegando de lado. Então, ali é mais complexo de você atender o nível mínimo de norma e, por isso, ter uma concentração maior de projetores. Não sei se é isso daí, Cauê. Então, acho que passa por isso, porque, primeiro, eu acho que a gente pode pensar que a iluminação no centro vamos dizer, pensando de uma maneira geral do campo de jogo, né? A iluminação central do campo, você tem luz praticamente vindo em todas as direções. Quanto mais próximo dos cantos, dos limites, das extremidades do campo de jogo, você tem limitação, porque você não tem tanta luz naquela região, ou mesmo instalado próximo daquela região. Então, os escanteios começam a ser críticos por isso, porque você tem menos projetores disponíveis para poder iluminar aquelas posições. E segundo, passa pelo que o Juliano comentou. A luz, como ela está, o catwalk, a passarela técnica, olhando em perspectiva de planta, né, distribuição, ela está muito próxima da linha lateral, você não tem um ângulo adequado para você permitir a iluminância vertical. Porque a iluminância horizontal é fácil, basicamente você apontar, direcionar o projetor para baixo. Ele vai iluminar o campo de jogo. Mas a superfície do atleta, do jogador, eu preciso de inclinação. Quanto mais próximo eu tenho o meu ponto de origem da iluminação, próximo de onde eu quero iluminar, basicamente eu vou praticamente só iluminar de cima para baixo. Eu preciso de ângulo, eu preciso inclinar o equipamento para poder. Então, para isso, você tem que compensar direcionando mais projetores ali. Então, aí isso é um ponto crítico até no projeto, porque você tem que conseguir balancear essas duas coisas. Porque conforme você adiciona mais projetores para iluminar, compensar a iluminância vertical, você acaba concentrando demais o horizontal. Então, conseguir esse dinamismo ali de você escolher as curvas corretas, ver a posição onde eu consigo um pouco mais de ângulo, onde eu tenho que escolher qual projetor que eu vou iluminar ali para ter o melhor efeito. Então, esse que é a grande dificuldade de conseguir iluminar essas regiões. Realmente foi muito difícil conseguir atingir todos os níveis necessários naquelas posições, por isso que concentrou mais. Porque a gente tinha que equilibrar exatamente isso, o horizontal e o vertical. Adiciona mais projetor para compensar a iluminância vertical, mas ao mesmo tempo tem que ficar de olho no horizontal para você também não jogar uma bola de luz extremamente concentrada, porque é o que você vê do campo é o horizontal, é aquela luz que você consegue perceber a superfície iluminada, então a superfície horizontal. Mas o corpo do jogador, para conseguir atingir esse nível vertical, eu preciso de inclinação. A inclinação tem relação exatamente onde está instalado o equipamento e se ele tem, de certa forma, essa distância, esse afastamento. Como ali está muito próximo, essa foi a grande dificuldade. E, de novo, esse era um conceito que não existia lá, a gente comentei um pouco durante a apresentação, não existia esse conceito especificamente lá quando foi concebido o projeto lá em 2012. Era uma outra dinâmica. Era uma dinâmica de você iluminar através de pontos específicos do campo. Você tinha que ter uma luz direcionada para uma câmera que estava lá num plano de câmera já definido pela FIFA, na época quando foi feito. Então, nós tivemos que adaptar uma nova realidade para um projeto já existente. Então,
Eu diria até, Pablo, que de uma forma bem simplista, né, dentro da tua observação, é que na área central do campo, basicamente todos os projetores contribuem com luz. E nas extremidades, somente aqueles que estão apontados para as extremidades. Então, por isso que você tem essa concentração mais nessas regiões que você comentou, né? De uma maneira simplista seria isso. Não, perfeito. Ótimo. Bom, parabéns mais uma vez. Deixa eu deixar agora com o Vicente finaliza. Desculpa aí te interromper aí, Vicente. Fica à vontade, tá? Muito obrigado aí por todas as dúvidas e obrigado pela participação. Muito bacana. Sem problema algum. Então, finalizando o nosso Conversas Iluminadas de hoje, agradecendo o nosso patrocinador, a Uberlist, né, que possibilita que a gente continue trazendo esse conteúdo para vocês, agradecendo a Tecnovat, o Paulo, o Cauê e o Juliano pela explanação, e até o próximo Conversas Iluminadas. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Obrigado. Foi uma honra. Obrigado, pessoal. Tchau. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.